Boa tarde, quinto ano. Vamos iniciar mais uma aula. Hoje a aula é de ciências. Nós iremos falar sobre a reprodução dos vegetais, tá ok? Então você vai pegar seu livro de ciências, abrir na página 45 e acompanhar junto comigo. Vamos lá, página 45. Na aula passada, a tia fez uma revisão dessa aula, né? Falou sobre a reprodução, né? A reprodução ela pode ser assexuada e sexuada. Na forma sexuada, é necessário que os gametas masculino e feminino se encontram, ok? Na forma sexuada. Já assexuada, né? A forma sexuada, um vegetal tem os dois sexos, que é o androceu e o gineceu, que são os órgãos de reprodução do vegetal, né? Vamos lá no item a reprodução com fecundação. O órgão responsável pela reprodução dos vegetais, na maioria das plantas, a flor, grande parte dela possui o androceu e o gineceu. O androceu é o órgão masculino e o gineceu é o feminino. Lá embaixo, geralmente em uma mesma flor podemos encontrar os órgãos de reprodução masculino e feminino. Esse é chamado de hermafroditas, tá bom? Que tem os dois órgãos numa só flor. Página 46. Aí vocês vão observar, né, as partes de uma flor, né, o gineceu, o ovário, o androceu, pétala e a sépala. As flores são formadas basicamente por 4 partes. Aí tem as partes aí, ó, cálice, corola, pétala, gineceu e o androceu. Agora vamos para a polinização. De forma semelhante ao que acontece com os animais, é preciso que as células reprodutoras masculinas do androceu, órgão de pólen, encontrem as células reprodutoras femininas do gineceu, para que ocorra a fecundação. Agora vamos saber o que é polinização. A polinização acontece quando a flor está madura e o pólen é levado do androceu para o gineceu. Como é que isso acontece? Através dos pássaros, né, que pegam num e liberam em outro. Em muitas espécies, o pólen precisa ser transportado de uma flor para outra com um agente polinizador, que pode ser o vento, a água, os pássaros ou os insetos, né, que passam de um para o outro. Vamos para a página 47. O que acontece após a fecundação do pólen? Depois da fecundação, a flor passa por várias mudanças em sua estrutura. Da mesma forma que acontece uma transformação em uma mulher grávida, né? Durante a gestação, ela vai, né, a barriga dela vai crescendo. Na flor também vai sofrendo alterações. Vamos lá observar? A pétala, as sépalas e os androceu murcham e caem, ficando apenas o gineceu. Os ovários que se desenvolvem formam o fruto e os ovários fecundados se transformam em sementes. Agora vamos para a germinação. É a transformação da semente que vai dar origem ao novo vegetal da mesma espécie. Além de um bom solo e de água, as sementes precisam de luz para germinar. Está observando aí? As sementes possuem as seguintes estruturas: camada protetora, embrião em seu interior e uma reserva de nutrientes. Vamos para a página 48. A reprodução sem fecundação. Como é que acontece a reprodução sem a fecundação? Através das mudas. As plantas também possuem formas de reprodução sem fecundação, ou seja, ela tem a capacidade de se reproduzir sem a participação de flores ou sementes. Observe alguns exemplos. Há vegetais que conseguem se desenvolver a partir de uma folha, do seu caule ou das suas raízes, como acontece na imagem aí, né? Se eu cortar um galho de uma planta e replantar, pode acontecer a origem de uma nova planta, ok?
Agora vamos para a nossa atividade de hoje, na página 49. 1. Observe a flor e escreva o nome das partes indicadas. Está vendo aí as partes? Agora responda as perguntas a seguir. Que função as flores desempenham nas plantas? A função de reprodução, né? B. Escreva abaixo qual a estrutura encontrada nas seguintes partes da flor. Androceu é o grão de pólen, o gineceu, os óvulos. C. Qual é a importância de as pétalas possuírem cores tão chamativas como as flores acima? Ele precisa atrair a atenção dos animais para ajudar na polinização. 2. Explique com suas palavras como está acontecendo a reprodução da flor do maracujá na ilustração. O besouro, ao se alimentar, ele carrega em seu corpo grão de pólen, né, para ser lançado em outra planta. Aí assim acontece a polinização. Que tipo de reprodução está acontecendo no esquema acima? A reprodução sexuada, né? B. Para que alguns animais, como insetos, pássaros, e pássaros fazem visita às flores. Eles fazem visita para se alimentar do néctar que tem na flor, né? Vamos para a página 50. Elabore um esquema abaixo com desenhos representando como ocorre a formação de um fruto. Né? Você vai fazer aquele mesmo esquema que se encontra na página 47, tá bom? O desenho lá da fecundação. 4. Escolha uma planta que produza fruto e realize uma pesquisa para descobrir de que forma ocorre sua polinização. Depois elabore um cartaz com textos e imagens e mostre para a sua turma. Isso aqui você vai fazer no caderno, ok? 5. Paulinho foi em uma sementeira comprar sementes de samambaia para plantá-la em seu jardim, mas o vendedor disse que isso não seria possível. Justifique a resposta do vendedor. As samambaias não possuem sementes, por isso que o vendedor falou que não era possível. Sua reprodução acontece através dos esporos, tá ok? E na 6, observe essas cenas e enumere-as de acordo com a ordem de acontecimento, né? Você vai botar os números de acordo com os acontecimentos. O 1, o 2, o 3, ok? Então, nossa aulinha de hoje é só até essa página, né? Falando sobre a reprodução dos vegetais, ok? Até a próxima aula.